Boa tarde a todos. Muito obrigada, Gilberto, por ter feito essa apresentação. Obrigada também por facilitar a palestra e principalmente facilitar a minha vida, me deixando mais leve aqui desse lado. Muito bom participar desse encontro de floresteiros. Olha, muito legal, gostei muito do nome, do termo, né? Precisamos fazer mais encontros de floresteiros, principalmente que esses encontros sejam na floresta. Bom, eu fui convidada pela professora Ana Rúbia para fazer uma apresentação sobre um tema que eu gosto, então não podia ser outro, não podia ser diferente. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Como o Gilberto falou, eu trabalho na Universidade Federal Rural da Amazônia, no campus de Belém. Antes de falar um pouquinho sobre a identificação das árvores em inventários florestais, eu queria só acrescentar, dentre as minhas características, que eu sou ribeirinha. Eu sou nascida na margem do Igarapé, de um rio lá em Abaetetuba, e eu sempre tive uma relação muito interessante com a floresta. Naquela oportunidade eu não entendia muito bem, né? Para mim era tudo... A minha avó chamava a gente para ir para a roça, para o mato, e eu sempre gostava muito de brincar com as plantas. Eu não entendia muito bem aquela relação. Na verdade, quando eu saí de Abaetetuba, eu não sabia o que eu queria na vida, eu sabia o que eu não queria. Eu não queria ficar lá e eu precisava buscar conhecimento, porque tinha alguma coisa que eu precisava encontrar, e com certeza era a engenharia florestal. Sem sombras de dúvida, quando eu fui apresentada para essa profissão, eu não tive mais dúvidas de que era isso que eu queria. E na minha trilha, no meu caminho, no meu percurso, eu fui encontrando pessoas que foram modelando o meu processo de formação relacionado com reconhecer as espécies em campo, estruturando essa relação, né, a partir da visão que hoje eu consigo ter, né, de o quanto isso é importante, não só na engenharia florestal, mas em todas as profissões, em todos os momentos da nossa vida, enquanto pessoas, mesmo sem uma formação superior, mesmo atuando em qualquer área, até mesmo numa atividade doméstica, o quanto isso é importante para o ser humano, para o homem. Então, acrescentando isso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre por que é importante a gente identificar, a gente reconhecer. Eu não gosto muito de usar esse termo identificação, né? Eu basicamente uso mais o termo determinação, porque na sistemática vegetal, o termo identificação é o ato de dar nome para uma planta que não tem nome, né? Então, é uma planta nova que eu encontro. Então, ela nunca foi descrita, então eu faço a identificação. Quando eu tenho uma planta que ela já foi identificada, eu preciso determinar qual é o nome dela, então ele é determinação. No entanto, no jargão florestal, o termo identificação está muito mais associado com esse processo nos inventários florestais. E até mesmo as pessoas que trabalham com isso são chamados de identificadores botânicos. Então vamos lá, o que nos motiva a tratar esse tema? Primeiro, qual é a importância do inventário das florestas? O que a gente tem que inventariar as florestas? Como as plantas da floresta são identificadas nos inventários? Quais são os problemas que estão associados com essa identificação? Como deve ser feita a identificação botânica? Então, eu vou tentar trabalhar com vocês esses 4 pontos aí ao longo dessa tarde e gostaria de ter depois de vocês um feedback se pelo menos valeu a pena a gente estar aqui trocando essas figurinhas. Bom, qual é a importância? As florestas naturais, tropicais e neotropicais são ecossistemas de maior diversidade do planeta. Alguém já parou para pensar quanto de diversidade nós temos lá em 1986, no inventário aí no Amazonas, né? Ele achou em 1 hectare nas florestas da região do Amazonas até 300 espécies diferentes, né? Então, olha, se a gente arredondar aqui 890 árvores no hectare, pertencendo a 300 espécies, dá uma média aí de 3 árvores por espécie. É realmente uma diversidade grande. Mas se a gente é rico, né? Falam que o Brasil, que a Amazônia é rica, né? Rica em biodiversidade, rica em diversidade. A gente até mede a riqueza, né? Nós temos índices para medir a nossa riqueza.
Mas o que significa riqueza? Riqueza para o homem significa números, né? Significa quantidade. Então, qual é a nossa riqueza? Em 2016, saiu esse artigo onde eles apresentam, né, um número aqui a partir de inventários florestais, né? Para esse trabalho, esses autores, eles consolidaram dados de 1.430 inventários florestais. Olha, esses pontinhos que estão aqui distribuídos são as coordenadas dos inventários florestais que foram analisados. Esses inventários, eles totalizaram 16 mil espécies. 16 mil espécies. Isso é riqueza? Se a gente colocar na mesma escala do real, a gente pode considerar isso riqueza? A gente tem que pensar, né? Riqueza para a gente, né, acima de 1 milhão, 1 bilhão, né? Mas quando a gente fala em grupos de planta, é um número razoável, mas ele ainda não evidencia a real riqueza que nós temos na nossa região. Esses autores, eles acharam dados extremamente interessantes, né? Eles encontraram que esse total de árvores que foi registrado nesses 1.430 inventários, dessas 16 mil espécies, 227 são tão abundantes que representam 50% de todas as árvores no território, que eles chamaram de espécies hiperdominantes. Então, um número pequeno de espécies que tem uma abundância, né, muito grande, ou seja, tem muitos indivíduos representados. E se a gente for analisar qualquer inventário na Amazônia, é esse mesmo padrão que nós vamos encontrar. Mas esses autores encontraram que 11 mil espécies dessas 16 mil eram mais raras, né? Elas representavam apenas 0,12% do total de árvores que tinha sido registrado. E outras 6 mil, né? Dessas 11 mil, 6 mil tinham populações com menos de 1.000 indivíduos em toda a região. Então, o percentual de espécies que tem a distribuição rara, né? São raramente encontradas na natureza, é muito grande. Então, a gente precisa melhorar o nosso processo de identificação. Então, por isso que é tão importante a gente fazer inventário. Outra importância é a questão, para os engenheiros florestais, né? É a questão da produção da floresta, né? Quanto que a floresta produz de madeira de quais espécies? Aqui no estado do Pará, consolidando as guias florestais, as 630 mil guias florestais que foram emitidas entre os anos de 2006 e 2016 pelo nosso órgão estadual de meio ambiente, olha, soma 28 milhões 33.734 metros cúbicos de madeira. Esse total de metro cúbico de madeira, ele está distribuído numa lista de aproximadamente 900 espécies. Tá? E dessas espécies, em torno de 30 representam mais de 90% desse volume de madeira. E dessas aí, 52% são nomes científicos que estão relacionados nessa lista, de espécies que constam na própria lista do estado do Pará como ameaçadas de extinção. Mas o que me garante que realmente as árvores que foram retiradas da floresta são das espécies às quais elas estavam relacionadas aos nomes? Então, como é que as plantas da floresta são identificadas nos inventários? Aí a gente vai começar a identificar os problemas que nós temos, tá? Eu não sei se aí funciona do mesmo jeito, mas aqui é basicamente assim, ó. Se alguém conhecer um outro método, pode, por favor, depois me contar. Quando a gente vai fazer um inventário no campo, a gente leva um identificador, né? O que ele faz? Ele vai registrando as plantas por apelidos. Ele vai dando nome, né? Aqueles nomes populares. Esse nome não é dado a partir de nenhum critério. É empírico, é conhecimento tradicional, a pessoa associa alguma e poucas características àquela árvore e, a partir daí, ele dá aquele nome. Então, ele olha principalmente para as características de casca, né? A casca, ele considera a cor, a textura da casca, ele faz um corte, geralmente ele associa o cheiro, algum exudado que ela pode estar liberando, né? E raríssimas vezes, muito raramente, ele olha para as estruturas de folha. É muito raro. E a partir disso aí, dessas poucas características, ele relaciona um nome que vem na memória dele. Então, geralmente, essa pessoa ela tem um acervo de nomes na sua memória que estão relacionados com essas poucas características, e aí ele vai chamando Abil, Timborana, Matamatá, né? E aí ele vai fazendo esse tipo de associação.
Por outro lado, geralmente os inventários eles são feitos em épocas na nossa região quando a maioria das plantas não estão férteis, ou seja, elas não têm flor e fruto, que seria um problema taxonômico para fazer uma identificação botânica, né, considerando as estruturas das plantas, etc. Como são árvores, né, nos inventários florestais, geralmente as árvores são acima de um diâmetro específico, e para que a planta tenha esse diâmetro, ela já tem uma altura considerada, né? Eles não realizam coletas botânicas, porque isso demanda tempo e dinheiro. Imagine, ficar subindo em todas as árvores, né? Em 1 hectare, tu subia em 890 árvores para ficar coletando. Quanto tempo tu ia gastar para fazer 1 hectare e quanto dinheiro você ia precisar para ficar pagando a equipe em campo? Quando em algum inventário é coletada as amostras não férteis, dificilmente um herbário vai aceitar isso para fazer identificação, porque os herbários eles não aceitam material não fértil para compor a sua coleção. Eles podem até aceitar para fazer uma determinação, mas depois eles descartam o material. Então, para não virar muito problema para eles, eles acabam nem aceitando o material que não está fértil, ou seja, que não tem flor nem fruto. Quando são aceitas, né? O número de taxonomistas que nós temos nos herbários na Amazônia é ínfimo. É 0,0000001 taxonomista por quilômetro quadrado. É por isso que a maioria dos inventários que primam por qualidade nos seus trabalhos, eles trazem taxonomistas de outras regiões do país, porque aqui nós não temos. E, além disso, leva um tempo longo. A gente não tem taxonomista, né? Os herbários têm poucos funcionários, e aí isso leva um tempo. Geralmente, o tempo médio é acima de 4 meses, 6 meses. Pode ter material que pode levar até 1 ano para ser identificado, porque aí depende de uma visita, de um taxonomista, para olhar, para reconhecer, e etc. E, por outro lado, a fiscalização. Quem fiscaliza os inventários florestais, os órgãos eles têm uma fiscalização ineficiente neste quesito, por falta de conhecimento. É o mesmo problema. O engenheiro florestal que está lá fazendo a identificação, né, que assina, que se responsabiliza pelo inventário, ou seja, se responsabiliza por todos aqueles nomes científicos que vão estar relacionados com os nomes vulgares que vieram do campo, sem conhecer a planta, é a mesma coisa fiscal. Ele vai no campo confiando que o identificador da empresa identificou correto, e ele vai lá e faz, e aceita e acata aquela identificação. Com isso, né, nomes científicos são atribuídos aos nomes vulgares. Então, vem do campo, né, uma planilha dessa, de campo, com uma lista de nomes vulgares aqui do lado, que foram relacionados pelo identificador, né, pela pessoa responsável por nomear as plantas em campo. Essa lista é passada para alguém da empresa, né, um técnico, um aluno, estagiário lá, né, ou às vezes até mesmo na academia, um pesquisador, né? O que ele faz? Ele precisa associar um nome científico, porque a legislação diz, né, que as plantas têm que ter associadas a elas um nome científico, e até é uma questão da gente discutir bastante esse ponto. Então, quando ele envia o plano de manejo, ou o inventário dele para o órgão ambiental, ele não pode enviar com o nome vulgar, ele tem que associar um nome científico a esse nome vulgar. Então, ele parte para a literatura, para sites, para qualquer fonte que ele consiga associar um nome científico a esse nome vulgar, sem se preocupar se aquele nome científico que ele vai estar associando àquele nome vulgar realmente representa aquela espécie. Para vocês terem uma ideia, tem técnico que associa nome científico de espécie que nem existe. Eu fiz uma avaliação numa lista de espécie de um órgão ambiental, onde eu encontrei 18% dos nomes científicos que estavam relacionados eram de espécies que não existiam, eram nomes que não existiam. Outros de 14% eram nomes científicos de espécies que não têm registro de ocorrência no Brasil. E para vocês terem uma ideia, na lista das SEMAS do estado do Pará, a gente tem nome científico de uma planta mínima aquática, uma erva aquática, que está relacionado com mais de 3.000 metros cúbicos de madeira. Para vocês verem o tamanho do problema que dá quando a gente faz esse tipo de atividade. Quais são os problemas associados à identificação? Olha só, quando eu faço isso, né, quando eu pego um nome vulgar e a ele eu associo o nome científico, o que eu faço? Diferentes espécies são agrupadas sobre o mesmo nome científico.
Às vezes, esse nome científico não é válido, não tem registro de ocorrência para o local, para o município, para o estado, são hábitos diferentes que eu acabei de citar para vocês. E com isso, nós estamos perdendo diversidade, biodiversidade na nossa região. E como não foram feitas coletas, a gente não tem nem como testemunhar esses nomes que foram dados a essas plantas. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma parcela de 1 hectare, onde foi lá um identificador, um único identificador, ele associou às árvores esses nomes vulgares, o engenheiro florestal foi e associou a partir da literatura esses nomes científicos aqui, ó, nome científico e família. Eu visitei as árvores nessa mesma parcela e fiz uma coleta, fiz uma amostragem e coletei algumas árvores desses nomes vulgares. Escolhi algumas árvores de cada nome vulgar e fizemos uma coleta botânica lá. Então, vocês veem aqui, no destaque aqui, ó, ata branca. Eu tenho 3 árvores chamadas ata branca pelo mateiro que foram relacionadas ao nome Anaxagória prinoides. Quando eu coletei, uma delas era uma Cordia exaltata, que não era uma anonácea, era uma boraginácea, e as outras 2, apesar de serem anonácea, a mesma família de Anaxagória, na verdade, eram do Guetia surinamense. Aqui, ó, seguindo, ata preta, envira vermelha, todas estavam relacionadas ao nome Fusaia longifolia. Depois de coletadas, uma era uma ebenácea, um diósperos, outra era uma oquinácea, uma uratea, e outra era uma nonácea, mas era uma xilópia poliana. E se vocês olharem com cuidado aqui, né, vocês vão ver que este caso se repete. A gente tinha, ó, breu vermelho como próteo decandro, na verdade era uma anacardiácea, um astrônio graveolens. Então, é um problema recorrente. E aí, ó, um ipê chamado Tabebuia serratifolia era uma mábia piriri, uma árvore que não tem valor nenhum perto do valor que tem o IP. Esse trabalho aqui, ele foi feito na Flona do Tapajós, aqui no estado do Pará, né? Foi uma dissertação de mestrado da Lília Procópio, que é amazonense, aí vocês talvez devam já ter ouvido falar dela. Esse trabalho dela está publicado na Acta Amazônica, vocês podem consultar. Isso aqui veio do inventário, ó. Uma UT de 100 hectares, onde todas as árvores que foram chamadas Tauari no inventário pelo identificador botânico foram relacionadas, que é o triângulo azul, foram relacionadas ao nome científico Coratari guianensis. E os quadradinhos amarelo com a borda vermelha foram chamadas de Coratari SP. 124 árvores em 100 hectares. Nós fomos fazer uma campanha de campo e coletamos todas as 124 árvores, nós obtemos uma amostra de folha, um ramo, e fizemos a caracterização da casca e etc. Depois de tudo coletado, a espécie mais comum, que aqui era Coratari guianensis, na verdade era Coratari stellata, era uma outra espécie. E o que era comum, Coratari guianensis, na verdade era uma única árvore que está aqui embaixo no cantinho, entre os 700 e 800, essa era a única árvore de Coratari guianensis, ou seja, a espécie que estava sendo tratada como uma espécie comum, na verdade, ela era, nessa UT, uma espécie rara. E lembrem, vão lá para a legislação ambiental, o que ela diz sobre espécies raras. Fora isso, a gente pode ver aqui, né, outras espécies representadas por poucos indivíduos, o quadradinho vermelho, Porcariniana micranta, também rara, né, de 1 a 3 indivíduos para cada 100 hectares é considerada rara, não é isso? Coratari oblongifolia aqui com 4 árvores e outra espécie com uma única árvore, que era a Cariniana decanta. Olha o tamanho do problema, né? Esse plano de manejo ele já tinha sido autorizado pelo órgão ambiental e todas as árvores que estavam como Coratari guianensis, elas foram autorizadas para corte. E, na verdade, nenhuma era Coratari guianensis, tá? Só uma que bem aqui no cantinho, que provavelmente foi derrubada achando que era Coratari guianensis, que era frequente, né? E ela era a única árvore dessa espécie. E não é tão difícil separar essas espécies. Ó. Essas espécies que foram identificadas como Tauari, bastava pegar uma folha e a gente conseguiria ver a diferença. Mas, como eu falei para vocês, pelo tronco, pela casca, essas espécies, elas realmente são muito parecidas. Algumas são do mesmo gênero, inclusive, e por isso elas são muito fáceis de serem confundidas quando a gente olha uma
ou poucas estruturas. A gente precisa ampliar o nosso leque de estruturas morfológicas para visualizar e fazer a identificação. Este caso aqui, ó, o IP, madeira de IP. Ó, todas essas madeiras elas foram coletadas aqui no comércio de Belém, vendidas como IP amarelo, né, como Androanthus serratifolius, que antigamente chamava Tabebuia serratifolia. Ó, quando a gente foi coletar, o vendedor falou que a variação de cor era em função, porque é mais de perto da casca, mais de perto do cerne, a árvore estava muito grossa, muito fina. Quando a gente levou para o laboratório para identificar, olha, a gente tinha Tabebuia barbata, Tabebuia petiginosa, Tabebuia serratifolia, Tabebuia incana e Tabebuia insignis. Esse também foi um TCC, um trabalho de conclusão de curso de uma aluna, dentro de um projeto que foi desenvolvido na Embrapa, para vocês verem o problema que dá quando a gente chama isso tudo era IP amarelo, tá? E aqui embaixo eu coloquei, ó, a Tabebuia barbata geralmente está relacionada com IP roxo e IP preto, a Tabebuia petiginosa está relacionada mais com IP roxo, na verdade, né, mas também chamada de IP amarelo e IP preto, o Tabebuia serratifolia e assim sucessivamente. Mas, bom, a gente tem todos esses problemas, então como é que a gente deve fazer a identificação, né? Como é que a gente deve proceder para que a gente não incorra nesses erros? Os passos básicos. O primeiro deles é coletar. No campo, sempre procurar coletar, mesmo que seja uma folhinha, um raminho, né? E descrever e caracterizar as estruturas morfológicas. Isso vai aumentar o tempo? Vai aumentar o tempo, mas também aumenta a precisão, e você tendo um inventário com uma precisão maior, você consegue agregar mais valor ao seu produto que vem da floresta. Procure comparar com outro material já identificado, né? Se você não tem tempo de fazer isso dentro do plano de manejo, eu sempre sugiro, olha, não levar isso para o órgão, não atrelar a identificação botânica a partir da coleta de material botânico com a liberação, com o licenciamento do plano de manejo, né? Mas que o plano de manejo autorizado, ele tem a obrigação de coletar, de proceder coleta de amostras de pelo menos as espécies que estão sendo autorizadas para corte, para depositar em herbário, porque isso melhora o nível de identificação da própria empresa, agregando valor ao produto dela. A gente já encontrou numa empresa madeireira aqui no Pará uma espécie nova que estava sendo cortada, explorada como uma espécie comum, e era uma espécie que nunca tinha sido registrada, era uma espécie de anacardium, que estava sendo cortada como cajuaçu e estava sendo comercializada como anacardium giganteum, e na verdade era uma espécie nova que foi descrita posteriormente. Depois de para coletar, né, a gente precisa treinar coletores. Esse é um problema também que a gente enfrenta, né? Fazer coleta botânica, o Gilberto sabe muito bem dessa situação dentro do Inventário Florestal Nacional, ele enfrentou isso, né? Exige coletores, né, e escaladores bem treinados. Eles têm que ter fazer esforço físico, né? Então, eles têm que ter um treinamento muito bom. A gente tem um projetinho lá em Abaetetuba, onde a gente treina meninos de 15 a 20 anos nas técnicas de coleta, porque não é simplesmente pegar a pecônia e subir na árvore, né? Quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, a gente precisa garantir a segurança do trabalhador para evitar qualquer tipo de acidente. Então, um coletor, escalador bem treinado nas técnicas e com segurança, né? Ele consegue coletar em torno de 30 árvores por dia, e até mais. A gente fez um teste no Inventário Florestal Nacional aí, quando estava acontecendo aqui na região nordeste do Pará, e a gente conseguiu coletar quase 50 árvores por dia com 2 coletores, porque às vezes eles sobem em uma árvore e dessa árvore eles já conseguem coletar várias outras no seu entorno. Então, uma equipe com 3 coletores, eles coletam pelo menos 100 árvores por dia. Então, isso fica aí para vocês pensarem enquanto profissionais dessa área. Então, coletar as amostras é muito importante. Por quê? Vale mais você ter um ramo com folhas na mão como testemunha do que não ter nada, não é isso? Depois que você for questionado, é melhor você ter esse ramo. Esse aqui foi um trabalho que eu fiz no Acre, numa empresa madeireira, onde eu fui lá para validar a identificação botânica das espécies que essa empresa estava comercializando, e a gente fez coleta dos ramos, né, do jeito que a gente conseguia. Eu levei um coletor, depois a gente coletava com estilingue também, como era a época da exploração, as árvores que eles derrubavam num dia, no outro dia eu ia para o campo
campo e ficava coletando as amostras, e a gente conseguiu coletar 100%, em 4 dias, 100% das espécies que a empresa comercializa, com uma média de pelo menos 3 árvores por cada nome vulgar que ela associava. Quando a gente tem esse material na mão, essas amostras botânicas na mão, depositadas em herbário, a gente consegue investir em ferramentas que aumentem a precisão da determinação do material não fértil. Hoje existem algumas ferramentas, como a arquitetura foliar. O Alberto Vicentini, aí no INPA, trabalha com uma ferramenta também, com o NIR. Então, se a gente tem o material, é mais fácil a gente providenciar a identificação. E aí, com isso, a gente consegue ter um amparo melhor para exercer a nossa profissão a partir da emissão de um laudo de um outro órgão ou de uma outra pessoa, de um outro profissional que seja habilitado para fazer essa atividade. Outra coisa que a gente precisa para a gente fazer a identificação é treinar taxonomistas, dendrólogos, né? Eu esqueci de falar para vocês que nos herbários, geralmente, os taxonomistas eles não gostam de identificar material não fértil, né? Por isso que surgiu a disciplina, né, a área da dendrologia, porque a dendrologia ela trabalha exatamente com material não fértil. Aqui no nosso laboratório, na UFRA, a gente investe na formação desses profissionais e a gente consegue captar uma gama enorme de características, então a gente amplia o nosso leque de características. Em vez da gente olhar só o tamanho da folha e a cor da folha, não, a gente vai olhar, vai desmembrar, vai procurar todas as possíveis características que possam ter naquele grupo para a gente conseguir relacionar ele no campo. Quando a gente... se tornar um taxonomista, um dendrólogo, um identificador, ele exige muito treino, né? Então, porque a gente precisa ampliar o nosso acervo. Então, de conhecimento, de estruturas, de fazer a relação, isso aqui é uma bignoniácea. Por que é uma bignoniácea? Porque as folhas são compostas, são opostas, porque ela tem esse tipo de indumento, porque as folhas geralmente são palmadas, e aí eu vou conseguindo aumentar o meu acervo de informações. Elas têm gavinhas, elas têm estípulas, entendeu? E aí eu vou aumentando. Quando eu tenho mais taxonomistas no herbário, eles já acabam dominando e desenvolvendo também ferramentas para identificar material não fértil. Então, por isso a gente precisa investir, nessas coletas botânicas. E esse material não fértil que é coletado nos inventários e que podem ser enviados, por exemplo, na UFA, um herbário, chama Herbesberg, nós não férteis, porque nós usamos esse material como base para a formação acadêmica dos nossos alunos. Além disso, esse material serve para testemunhar, para registrar, né, as espécies ou as morfoespécies que os engenheiros florestais estão registrando e validando nos seus inventários florestais. E a gente gera conhecimento sobre a diversidade de espécies e a gente providencia material para fazer N estudos, porque uma das grandes dificuldades das instituições de pesquisa no país é a falta de recurso para acessar as florestas, as áreas. Então, os planetários é tão fácil fazer coleta, né? Coleta é você coletar um raminho, colocar dentro do jornal, escrever o número da árvore, o dia que você coletou, botar isso na prensa, não tenho prensa, então não tem problema, vai empilhando eles em cima do outro, borrifa álcool, coloca num saco plástico, veda e envia para um laboratório, para um herbário. Você vai estar contribuindo significativamente para o conhecimento da nossa região. Quando a gente tem as coletas, a gente consegue fazer uma gama de atividades, de exercício para melhorar o nosso nível de identificação. Eu vou passar rapidamente alguns exemplos aqui. No estado do Pará, a gente tem espécies, né, nomes vulgares que são relacionados com madeiras importantes no comércio e que geralmente formam grupos de espécies sobre aquele nome. Abio, angelim, curupixá, ipê, maçaranduba, aquaruba, breu, louro, etc., né? Eu vou passar rapidamente por alguns exemplos. O abio. O abio é um nome que quase não tem no mercado estável, né? Mas junto com outras espécies de sapotácea, eles representam cerca de 30% das espécies que ocorrem nos inventários florestais na Amazônia. Geralmente, mais de 30 espécies são agrupadas sob o mesmo nome. Esse daqui, é uma lista dos nomes científicos que foram relacionados com os nomes abio, abiurana ou abiu-guajará, tá? Então, tem espécies que ela tem até 2, às vezes até 3 desses nomes vulgares ela está relacionada. Quem são essas espécies? A gente teve também uma dissertação de mestrado da Marília, que trabalhou com essas espécies de Poltéria, onde a gente foi nas empresas madeireiras coletar as árvores que eles chamavam de abio, e elas estavam relacionadas a 188 espécies.
Meu Deus, é difícil, né? Quantas dessas são comercializáveis? Então, desses 108 espécies que as pessoas agregam sob o nome de ABIO nos inventários florestais, na verdade, 6 delas têm mercado para madeira. E elas podem ser, né, aqui eu coloquei algumas características que podem ser utilizadas para separar essas 6 espécies. O tipo de base de tronco, aí vocês podem ver que algumas vezes elas podem ser muito parecidas, né? Mas se você olhar com mais detalhes, você vai conseguir visualizar diferenças na base. O ritidoma, que é a aparência da casca morta, você vê que tem uma variação muito grande, né? E eles são bem diferentes entre si. Quando a gente começa a treinar os nossos olhos para ver, a gente consegue perceber as diferenças. E no exudado, apesar de todas as 6 exudarem látex branco, você vai ver que a forma como elas exudam, né, o tipo de gotejamento, algumas escorrem, outras não escorrem. O tempo também, que é importante observar, a região da casca aonde exuda faz uma diferença muito grande para separar as espécies. E as folhas, né? A forma das folhas, a forma do ápice, da base, o tipo de indumento que é encontrado, o tamanho da folha, são todas características importantes para separar essas espécies. Outro grupo que fui eu que trabalhei, né, no meu mestrado, o Angelim, né, reúne cerca de 90 espécies no Brasil, só de leguminosa. Né? Na Amazônia, a gente tem mais ou menos 38 espécies de leguminosas que são chamadas de Angelim. As principais que são comercializadas são essas 7 aqui, mas tem mais 3, né, que não entraram aqui, mas que são o Zija racemosa e algumas Vatária, tá? Mas aqui, de novo, mostrando a variação das estruturas, né? Essas, Hymenolobium modesto, Vatária paraensis, Hymenolobium excelso, pétreo e pulquérrimo, elas são todas chamadas de Angelim pedra, tá? E aí você pode ver, né, nessas 4 últimas aqui, a variação na base do tronco, no ritidoma, no tipo de casca morta e viva, né, e na variação nas folhas, que são bem grandes. Mas, como eu falei lá no início para vocês, o problema é associar uma ou pouquíssimas características para fazer essa identificação. Nessa área de uma UT de uma empresa, a gente foi olhar as matrizes, depois que exploraram, né, eles deixaram 6 árvores numa UT como matrizes para garantir a reprodução da espécie. E todas as 6 árvores estavam como Hymenolobium petro. Mas, na verdade, só tinha uma árvore de Hymenolobium petro, cada uma era uma espécie diferente quando a gente coletou. Tinha Hymenolobium excelso, modesto, pulquérrimo, flavo e pétreo. E a gente não sabe quem foi derrubado no final, né, que eram em cerca de 60 e poucas espécies nessa UT. Outro nome comum é o curupixá, né, e aqui a gente tem, né, as empresas associando aqui ao nome curupixá o nome científico, né, e depois que a gente coletou e identificou, a gente vê a variação. Nessa daqui, de Belterra, a Bio rosadinho, estava relacionado com o nome Micrófilis venulosa. Tinham árvores que eram de Micrófilis venulosa, mas também outras eram Micrófilis eguensis e Micrófilis guianensis. Aqui na região do Jari, cada nome vulgar estava relacionado ao nome científico e, na verdade, só tinham 2 espécies lá na área deles com desse grupo aí. Também é um grupo fácil de reconhecer, de separar no campo, tanto pela base do tronco quanto pelo ritidoma, né? Você consegue ver uma variação muito grande aí do ritidoma. Pela tipo de casca viva, o tempo e a forma da exudação também, né? Você consegue visualizar aqui. E pelas características de folha. Isso também foi um trabalho de conclusão de curso de uma aluna, né? E aí mostrando, né, as nervuras secundárias, como são bem diferentes, ó, Micrófilis venulosa e Micrófilis melinoniana, que são as mais comuns, né, junto com guianenses, a gente consegue ver, né, estruturas que a folha nos traz informações muito importantes. Além do tipo de venação, né, do arranjo das nervuras, a gente tem a forma e o tamanho do limbo da folha, muito importante também. Os indumentos são extremamente importantes nesse grupo. O IP, que eu já mostrei lá para vocês, é uma madeira bastante comercializada. Nos últimos 10 anos, ela concorre aqui no Pará, ó, entre as 10 espécies mais comercializadas do estado do Pará. Aqui ela representa 6% do total de exportações e a gente fez um estudo de anatomia da madeira para separar essas espécies. Aqui é o IP roxo, aqui embaixo é o IP amarelo. E aqui são os principais IPs que são confundidos com essas 2 espécies, tá?
Então, geralmente, tabebuia em cana é muito confundida com tabebuia impetiginosa. Hoje eles chamam todos androantos, tá? Então, a gente mostra aqui como que consegue separar essas espécies. Eu não tenho a folha, já só estou com a madeira. Aqui, ó. Você faz um pequeno corte e observa a estrutura anatômica e você vai ver. A tabebuia impetiginosa tem poros, a maioria múltiplos, enquanto a tabebuia em cana, né, esses poros eles são mais solitários, não formam esses arranjos, essas cadeias de elementos, de vasos, tá? A tabebuia serratifolia, os poros são na maioria solitários também, então muito fácil de separar de tabebuia impetiginosa, né? Aqui mostrando a tabebuia serratifolia com o parênquima aliforme losangular, enquanto a tabebuia barbata ele é aliforme linear, e aqui em tabebuia em cana ele é marginal. Então, são bem fáceis de separar. Só respondendo algumas perguntas que as pessoas sempre fazem, por que é importante identificar? É importante identificar para a gente conhecer as propriedades das espécies, principalmente aquelas, porque as propriedades elas estão diretamente relacionadas com as suas características. Como é que você vai determinar um uso para uma espécie? A partir das propriedades que estão relacionadas com as características. Então, se você faz uma identificação correta, você consegue determinar as aplicações econômicas, ecológicas e sociais. Você consegue fazer manejo, porque manejo florestal é isso. As pessoas relacionam muito o manejo florestal com exploração de madeira. E não é isso. Aí as pessoas falam, mas 5 minutos, Graciela. Ok, estou finalizando. Identificação usa sistemas complicados. Porque as espécies devem ser enquadradas em categorias taxonômicas, né? Por afinidade, geralmente relacionada com os parentescos e as relações genéticas. E esses nomes complicados, eles são aceitos internacionalmente. Já os nomes vulgares, eles variam entre as regiões e as pessoas e não revelam parentesco entre as espécies. É o caso da Diniza excelsa, né? Que aqui na nossa região a gente chama angelim vermelho, e aí na região de vocês chamam angelim pedra. Porque os nomes científicos mudam, não mudam, tá? Mudam as técnicas e as pesquisas. E o que é uma espécie, todos vocês sabem, por isso a gente precisa respeitar as relações que as espécies têm entre elas, né? Nós temos que reconhecer, dar dicas de campo. Então, para não perder o costume, sigam-me lá nas redes sociais e vamos coletar sempre. Muito obrigada.